1998, o FBI fez uma proposta que parecia ter saído de um roteiro de Hollywood para James King, um traficante de drogas que tinha sido preso em Illinois. A proposta era simples, mas completamente insana. Eles iriam transferir James para uma das prisões mais perigosas dos Estados Unidos, uma instituição federal para criminosos com distúrbios mentais graves. Lá, ele teria uma única missão: se tornar amigo de Larry Dwayne Hall, um homem suspeito de ter assassinado entre 40 e 50 meninas e mulheres pelo meio oeste americano. James teria que ganhar a confiança de Larry e fazer o que nenhum agente do FBI havia conseguido: arrancar uma confissão dele. O que aconteceu dentro daquela prisão é uma das histórias mais perturbadoras e fascinantes já documentadas na história do FBI americano. Então, nesse vídeo de hoje, vocês vão conhecer quem eram esses dois homens e, principalmente, quem eram as vítimas. Olá, crimezeiros! Tudo bem com vocês? Eu sou a Juliana Matias e esse é o Criminologando, onde toda semana eu trago aqui um caso criminal real. Se você não é inscrito, se inscreve no canal, ativa o sininho e também já deixa o seu like agora no início do vídeo, que isso ajuda o canal a crescer. Me segue também nas redes sociais, que lá eu posto mais conteúdo para vocês. E agora vamos começar o nosso caso de hoje. James Jim King nasceu em 31 de dezembro em Kankakee, Illinois, uma cidade pequena no subúrbio sul de Chicago. Era filho de James King Sr., policial respeitado na comunidade, e de Lynn King, dona de um pequeno restaurante. A família não era rica. Quando os pais se separaram, Jimmy tinha por volta de 10 anos e a situação financeira ficou ainda mais apertada. Mas dentro do colégio, Jimmy King era muito popular. Era o capitão do time de futebol americano, campeão de wrestling, luta livre, velocista na pista de atletismo, o tipo de atleta que toda escola pequena admira, bonito, carismático, querido por todos. Ele tinha um problema que não era pequeno. Gostava muito do estilo de vida que os atletas ricos ao seu redor tinham e não tinha dinheiro para isso. Aos 17 anos, Jimmy começou distribuindo maconha para amigos do colégio. Era uma forma de fazer algum dinheiro, de pagar as festas, as roupas, o estilo de vida que queria. Ao longo dos anos seguintes, a operação de Jimmy cresceu exponencialmente. Saiu da maconha para a cocaína. Saiu do subúrbio para toda a cidade de Chicago. No auge, ele era descrito como um dos maiores traficantes independentes da cidade, com uma rede que movimentava milhões de dólares. Mas Jimmy não parecia um traficante, parecia um empresário. Bem vestido, articulado, frequentava as mesmas festas que executivos e celebridades. Filho de policial, aposentado, com amigos em todos os lados. Essa dualidade foi sua força por anos e acabou sendo a sua queda. Foi preso e condenado a 10 anos de prisão sem possibilidade de fiança. 10 meses depois de começar a cumprir a pena, quando Jimmy ainda estava processando a realidade do que estava por vir, ele foi chamado para uma reunião. Do outro lado da mesa estava o promotor federal que havia o condenado, Lawrence Beaumont, com uma proposta que Jimmy nunca poderia ter imaginado. Lawrence Beaumont foi direto ao ponto. Havia um homem preso em uma instituição federal em Springfield, Missouri, o Medical Center for Federal Prisoners, uma unidade de segurança máxima para presos com distúrbios mentais graves. O tipo de lugar que a maioria das pessoas jamais colocaria os pés voluntariamente. Esse homem se chamava Larry Dwayne Hall e o FBI acreditava que ele havia assassinado entre 40 e 50 meninas e mulheres pelo meio oeste americano ao longo de mais de uma década. O problema é que Larry Hall havia confessado alguns crimes e depois retirado as confissões.
O advogado dele havia entrado com um recurso argumentando que Larry tinha um distúrbio de personalidade que o tornava patologicamente ansioso para agradar as pessoas, o que o levava a confessar crimes que não havia cometido. E o 7º Circuito Federal de Apelações aceitou esse argumento, concedendo um novo julgamento. O FBI entrou em pânico porque Larry poderia ser julgado novamente. O FBI não tinha evidências físicas sólidas contra Larry, então tinha uma grande chance dele ser absolvido e sair livre desse julgamento. Então, a proposta para Jimmy era a seguinte: ele seria transferido para o MCFP, que é o Medical Center for Federal Prisoners, em Springfield, com uma identidade falsa, a de um traficante de armas condenado a 40 anos de prisão. Lá ele teria que se aproximar de Larry Hall, ganhar a sua confiança, fazer ele falar, conseguir informações que só o verdadeiro assassino poderia saber e que bloqueariam definitivamente qualquer recurso. Em troca, Jimmy ganharia liberdade imediata e ficha limpa, como se a condenação de 10 anos de prisão nunca tivesse acontecido. O FBI deu 48 horas para Jimmy decidir e ele disse sim. Larry Dwayne Hall nasceu em 11 de dezembro de 1962 em Wabash, Indiana, alguns segundos depois do irmão gêmeo idêntico Gary Hall. Os dois eram filhos de Errol Hall, dona de casa, e Robert Hall, que trabalhava como zelador no Falls Cemetery, um cemitério local onde a família também morava. O nascimento de Larry foi complicado. Ele saiu roxo, sem oxigênio suficiente. Foi reanimado imediatamente, mas a mãe sempre acreditou que aqueles primeiros momentos afetaram o desenvolvimento do filho. Ao longo da vida, seus testes de QI apontaram para valores entre 80 e 85, abaixo da média. Médicos documentaram múltiplas condições, incluindo um distúrbio dissociativo de fantasia. Em 1968, quando os gêmeos tinham por volta de 5 anos, foram matriculados na escola local. E ali a diferença entre os dois já era gritante. Gary era extrovertido, popular, cheio de amigos. Larry era recluso, antissocial, tirava notas baixas, sofria provocações constantes dos colegas, ele era gago, tinha dificuldade para falar em público e sofria de enurese noturna. Ele fazia xixi na cama enquanto dormia, algo que a mãe atribuía aos pesadelos constantes que o atormentavam. Quando tinham por volta de 12 anos, os dois começaram a ajudar o pai no trabalho do cemitério. Auxiliando a cavar túmulos, Robert Hall bebia muito, algo que o trabalho no cemitério alimentava. A mãe, por sua vez, foi descrita por pessoas próximas como narcisista e negligente. A casa onde moravam vivia em condições ruins. Durante a adolescência, os irmãos Hall cometeram pequenos delitos. Nada muito grave, mas preocupante. Incêndios culposo, vandalismo. Depois do ensino médio, Larry começou a trabalhar como zelador de prédios, o mesmo tipo de trabalho do pai. O irmão Gary saiu de casa e Larry ficou para ajudar e cuidar dos pais. Pouco depois, Robert Hall foi demitido do cemitério. A prefeitura descobriu que ele havia enterrado pessoas em túmulos errados, por conta do alcoolismo. Então a família foi expulsa da casa onde morava, dentro do cemitério, e eles foram morar em uma pequena casa com apenas um quarto. E foi mais ou menos nessa época que Larry descobriu um hobby que definiria e também encobriria os seus próximos 14 anos de vida. Ele se apaixonou pelas reencenações da Guerra Civil Americana e também da Guerra da Independência. Ele viajava pelo meio oeste americano todo final de semana para participar dessas reencenações, dessas apresentações. Vestia o uniforme de soldado, carregava fuzil, acampava com os outros entusiastas e também ele tinha uma barba bem específica que era a mesma que os coronéis generais usavam na época das guerras civis e também da independência.
Era uma das poucas situações em que Larry se sentia parte de algo, onde ele tinha amigos, onde ele era aceito. Ele praticou esse hobby por aproximadamente 14 anos, de 1980 a 1994. Foi exatamente essa rotina de viagens constantes, cidade após cidade, condado após condado, estado após estado, que ele usou como cobertura para os seus crimes. Larry Hall era chamado de o Homem da Van, uma Dodge Van de cor marrom com listras, o mesmo veículo que aparecia repetidamente perto de onde mulheres e meninas desapareciam. A van de Larry foi revistada pela primeira vez em maio de 1994 e a polícia encontrou uma grande faca de caça, máscara de esqui, fita adesiva, cordas, cinto de couro, camisinhas, 2 latas de fluido de partida, recortes de revistas com mulheres sendo amarradas pelo pescoço com o nome Tricia escrito nelas e um documento de identificação universitária que pertencia a Tricia Reitler, que era uma jovem desaparecida. Em uma busca posterior na casa e também em um celeiro onde o Larry usava para consertar carros, os investigadores encontraram algumas coisas bem reveladoras. Eles encontraram bilhetes escritos por Larry para si mesmo. E nos bilhetes dizia assim: sem contato corporal, compre camisinhas, limpe o carpete da van e limpe as manchas de sangue. Em um outro bilhete dizia assim: vi corredoras e ciclistas muito sozinhas. Verifique faculdades e parques. Vi algumas perspectivas. Então, as autoridades acreditavam que Larry era o responsável pelo desaparecimento e assassinato de 40 a 50 entre meninas e mulheres, num período que vai de 1982 a 1994. Mas apenas 2 casos foram judicialmente confirmados. E é muito triste pensar que dezenas de famílias ainda esperam respostas. Bom, eu vou apresentar cada caso para vocês agora. Por isso esse vídeo hoje ele vai acabar ficando um pouquinho mais longo. Então cada nome que eu citar aqui são pessoas reais, com família, com uma história e com um futuro que foi roubado. Uma tarefa federal revisou 48 casos de desaparecimentos de mulheres pelo meio oeste americano e concluiu que Larry Hall estava dentro de 80 quilômetros de 38 deles. Dimit Peters, 14 anos, 5 de fevereiro de 1991. Ela desapareceu da escola Forest Hill Central, em Michigan. Ela estava praticando luta livre, pediu licença para usar o banheiro, saiu da academia e nunca mais voltou. A mãe estava no local esperando por ela. Acredita-se que ela tenha sido a primeira vítima de Larry Hall. Seu corpo nunca foi encontrado. Naomi Kidder, 19 anos. Ela desapareceu em junho de 1982 em Wyoming. Quando Larry Hall foi preso 12 anos depois, o nome dela estava anotado entre seus pertences. Ela é a primeira da lista de suspeitas ligadas a ele cronologicamente. Seu caso permanece não resolvido até hoje. Marcy Fuller Swinford, 21 anos, 11 de agosto de 1985, condado de Steuben, Indiana. Marcy foi encontrada estrangulada e mutilada. Seu corpo estava próximo a uma ponte no córrego Creek. Larry Hall é o suspeito no caso. Denise Flum, 18 anos, 28 de março de 1986. Ela estava no último ano do colégio, tinha ido a uma festa na noite anterior e voltou ao local para procurar a bolsa que havia esquecido. Nunca chegou em casa. Anos depois, em 2020, o ex-namorado dela foi preso por outros crimes e confessou o assassinato de Denise. Mas depois, no leito de morte, ele admitiu ao advogado que havia mentido para tentar sair da prisão. O caso de Denise permanece sem solução. Larry Hall é suspeito. 6 de setembro de 1986. O corpo de uma mulher não identificada foi encontrado nu, estrangulado e sexualmente mutilado no milharal em Summerfield, Illinois. Os ferimentos eram similares ao de outras supostas vítimas de Hall.
Hall é suspeito no caso. Kimberly Thompson, 25 anos, 1º de dezembro de 1986. Kimberly desapareceu em Champaign, Illinois. Outro homem também era suspeito no caso e nunca foi resolvido. Larry Hall é um dos suspeitos. 2 corpos de mulheres não identificadas foram encontrados, um em Lincoln County, Kansas, e outro em Millen, Georgia. Foram encontrados nos dias 21 de setembro de 1987 e 14 de fevereiro de 1988. A polícia acredita que Larry Hall possa ter estado envolvido nos 2 casos. Paulette Webster, 19 anos, 2 de setembro de 1988. Ela desapareceu próximo a um local histórico que Larry Hall costumava frequentar. Ele confessou o sequestro e a morte dela numa carta a um autor em 2011 e depois ele se retratou em uma carta posterior dizendo ao autor que se eu tivesse feito isso, eu teria colocado ela num rio ou num campo. Seu paradeiro é desconhecido até hoje. Cynthia Carmack, 16 anos, 20 de setembro de 1988, Fort Hamilton, Ohio. Cynthia foi sequestrada próximo ao local histórico de Fort Hamilton. Larry Hall é suspeito no caso. O corpo de uma mulher não identificada foi descoberto no lado leste da pista norte da Interestadual 59, aproximadamente 8 quilômetros da fronteira entre Alabama e Georgia. A jovem havia sido mutilada até a morte. O corpo foi encontrado perto de um local onde batalhas de guerra eram encenadas. Larry Hall é suspeito nesse caso. Andrea Bauman, 15 anos, 11 de março de 1989. Ela foi vista pela última vez em Roland, Oklahoma. Ela desapareceu numa região de rodovias que cortam cidades universitárias de Indiana e Michigan. Exatamente o tipo de rota que Larry Hall percorria procurando por vítimas. Andrea Bauman continua desaparecida. Larry Hall é um suspeito. Tracy Kroc, 17 anos, 5 de agosto de 1989, Pensilvânia. Ela desapareceu e sua identidade foi encontrada posteriormente numa área remota a 14 quilômetros da sua casa. Larry Hall é suspeito também nesse caso. Berit Beck, 18 anos, 17 de julho de 1990, Wisconsin. Berit desapareceu em Ford du Lac, Wisconsin. Sua van foi encontrada no estacionamento de um Kmart. Dentro havia um recibo do Walgreens com o horário de 11 horas da manhã. E a bolsa e roupas dela ainda estavam no veículo. Seu corpo foi encontrado em 22 de agosto de 1990 por um fazendeiro numa vala próxima em Waupun, Wisconsin. Ela havia sido amordaçada com uma bandana vermelha. As autoridades acreditam que ela foi sexualmente agredida e estrangulada. Larry Hall é suspeito nesse caso. Em 3 de fevereiro de 1991, outro corpo de uma mulher não identificada foi encontrado em Frederick County, na Virgínia. Hall é suspeito nesse caso também. Julie Dalton Johnson, 29 anos, 2 de março de 1991. Ela levou os 4 filhos ao cinema na sexta-feira, os deixou em casa e depois desapareceu. O seu carro, um Chevrolet azul claro, foi encontrado abandonado a menos de 56 quilômetros de Wabash, cidade natal de Larry Hall. O marido denunciou o desaparecimento dela no sábado e até hoje ela não foi encontrada. Larry Hall é suspeito nesse caso. Michelle Dewey, 20 anos, 1 de julho de 1991. Ela estava tomando banho de sol com o filho pequeno no quintal de sua casa em Indianápolis. Ela estava esperando a babá. Quando a babá chegou, encontrou Michelle coberta de sangue com vários cortes, vítima de estrangulamento. O filho estava trancado dentro de um armário na casa. A polícia acredita que Larry Hall havia observado Michelle no quintal e invadido a casa para cometer o crime. Nesse dia, Larry estava em Indianápolis avaliando uma van anunciada para venda. O irmão gêmeo Gary
testemunhou mais tarde que Larry havia confessado o crime a ele. Georgia Shreve, 37 anos, 25 de julho de 1991. Ela foi vista pela última vez numa parada de caminhões em Indianápolis. Um motorista de caminhão encontrou seu corpo em 5 de agosto num fosso. Larry Hall declarou que havia pegado uma mulher em Carmel, Indiana, naquele dia, e ele é suspeito nesse caso. Holly Ann Anderson, 18 anos, 9 de janeiro de 1992. Ela foi encontrada esfaqueada pelo menos 2 vezes no peito num campo ao longo da County Road, 1450, próximo a Parsville, Indiana. Ela havia sido morta poucas horas antes de ser encontrada. O local ficava a menos de 3 quilômetros de onde Larry Hall havia dito que enterrou o corpo de Jessica Roach. E por isso ele é o principal suspeito. Larry Jim Dips, 20 anos, 19 de agosto de 1992. Larry saiu do Fox River Mall, onde trabalhava, e desapareceu a caminho da casa do namorado. O seu carro foi encontrado no estacionamento do mall. Em 2010, Larry Hall confessou à CNN o sequestro e assassinato de Larry, descrevendo onde a havia seguido a partir do trabalho. Mencionou um diário onde seu nome estava registrado e confirmou que havia participado de uma reencenação próxima ao local dias depois do crime. Nunca foi formalmente acusado. O corpo de Larry nunca foi encontrado. Stacy McCall, Susan Streeter, Cheryl Levitt, 6 de julho de 1992. Essas 3 mulheres desapareceram na mesma noite em Springfield. Uma testemunha viu uma delas dirigindo uma van modelo Dodge e ouviu uma voz masculina dizendo para ela não fazer nada estúpido. A descrição da van correspondia com a van de Larry Hall. Ele é suspeito no caso. Os 3 corpos nunca foram encontrados. Bridget Coldfelter, 27 anos, 5 de setembro de 1992. Ela havia combinado de se encontrar com a irmã num bar chamado Bookboard, mas nunca chegou. A rota que ela percorria era próxima a uma área onde guerras eram comumente encenadas. Ela permanece desaparecida até hoje. Larry Hall é suspeito também nesse caso. Raina Wrightson, 16 anos, 26 de março de 1993. Ela trabalhava num hospital veterinário e foi vista pela última vez pela recepcionista às 18 horas. Seu carro foi encontrado com as portas trancadas, com a chave na ignição, bolsa no banco da frente, sem nenhum problema mecânico aparente. Uma presilha de cabelo foi encontrada ao lado do carro e a jaqueta do namorado foi localizada a 9 quilômetros do veículo. Um pescador encontrou o corpo dela flutuando num lago, completamente vestido. Havia tentativa de esconder o corpo com galhos. Ela foi estrangulada, mas não foi abusada sexualmente. Em 1994, a polícia encontrou entre os pertences de Larry um contraceptivo com o nome dela escrito. Tricia Lynn Reitler, 19 anos, 29 de março de 1993. Marion, Indiana. Tricia era estudante da Indiana Wesleyan University, a filha mais velha de uma família profundamente religiosa. Ela foi incentivada pelos pais a frequentar aquela faculdade por seguir os mesmos princípios da família. Na noite de 29 de março de 1993, estava estudando no dormitório por volta das 8 horas da noite, quando decidiu ir ao mercado próximo comprar um refrigerante e uma revista enquanto terminava um trabalho. Ela nunca voltou. Suas calças foram encontradas encharcadas de sangue no caminho de volta para o dormitório. Larry Hall confessou o crime 2 vezes, descrevendo detalhes que apenas o autor poderia saber. Disse que teria apontado uma faca para ela e que ela entrou na van de livre e espontânea vontade. Ele disse que os dois tiveram uma relação sexual, que perderam a consciência durante o ato e que quando ele acordou, ela já estava morta. Ele disse que voltou para casa, pegou uma pá em uma serra, desmembrou o corpo e enterrou próximo a um rio. Indicou
o local 2 vezes, a polícia foi as 2 vezes nos locais indicados por ele e não encontrou absolutamente nada. O corpo de Tricia Reitler nunca foi encontrado até hoje. O pai de Tricia, o Gary Reitler, deu uma das declarações mais devastadoras de toda essa história. Ele disse: "Como é triste ter inveja de outra família simplesmente porque eles encontraram o corpo do filho deles." Jessica Lynn Roach, 15 anos, 20 de setembro de 1993, Georgetown, Illinois. Jessica nasceu em 27 de novembro de 1977. Era filha de Paula e Terry Roach. A família era membro ativo da Igreja das Testemunhas de Jeová. Naquele dia de setembro, Jessica, carinhosamente chamada de Jessie, saiu de casa para andar de bicicleta de tarde. A irmã Mandy saiu para ir a uma loja e passou por ela andando de bicicleta. Quando voltou e não encontrou Jessica em casa, perguntou aos pais. Ninguém sabia onde Jessica estava. Naquele mesmo dia, um motorista chamado Darren Morgan passou pelo bairro e viu a bicicleta de Jessica abandonada na rua em perfeitas condições. Achou estranho, mas não sabia que ela estava desaparecida. Os pais encontraram a bicicleta e acionaram a polícia. Uma busca foi organizada imediatamente. No dia 8 de novembro, 2 meses depois, a polícia recebeu uma ligação. Haviam encontrado restos mortais em decomposição num milharal próximo a uma área rural. O corpo foi identificado como Jessica Roach. 3 dias antes do desaparecimento de Jessica, em 17 de setembro de 1993, Larry Hall havia participado de uma reencenação da Guerra da Independência no Parque Forest Blaine, a 8 quilômetros de Georgetown. Donda Renee Martindale, 32 anos, 30 de junho de 1994. Donda estava conversando com a irmã quando disse que precisava ir a uma loja e ligaria ao retornar. Nunca mais foi vista. Seu marido a viu saindo de casa naquele dia e nunca mais a viu. Larry Hall é suspeito porque naquela época haviam encenações da guerra na região. Sarah Simmons, 14 anos, 15 de julho de 1994, condado de Beaver, Pensilvânia. Sarah estava voltando para casa depois de visitar uma amiga e nunca chegou. A polícia inicialmente pensou que ela havia fugido, mas os amigos e família sabiam que isso não era possível. Um caçador encontrou um esqueleto próximo ao Lago Berlin, em Ohio. Em 2001, o FBI obteve uma amostra de DNA da mãe de Sarah e, em 2003, os testes confirmaram que os restos mortais pertenciam a ela. Além de todas essas, Larry Hall é suspeito em dezenas de outros casos de desaparecimentos e de corpos não identificados que foram encontrados por todo o meio oeste americano entre 1982 e 1994. Em 2011, em uma entrevista à CNN, Larry Hall admitiu ter sequestrado 39 mulheres entre 1980 e 1994, incluindo Larry Dippes. Ele disse que todas elas eram parecidas, mas que ele não conseguia se lembrar de quais ele havia machucado. Em 29 de maio de 1994, uma garota chamada Amy Baker estava andando de patins perto do local onde o corpo de Jessica Roach foi encontrado. Ela notou uma van passando por ela várias vezes. Quando Amy viu um conhecido passando, ela pediu para que ele parasse e ela disse: se não tivesse notícias dela em 45 minutos, era para avisar os pais dela e chamar a polícia. Ela memorizou a placa da van e a família denunciou para a polícia. Naquele dia mais tarde, 2 garotas estavam andando de bicicleta e notaram que tinha uma van andando atrás delas. Elas ficaram assustadas, saíram correndo, foram para a casa de uma delas. Os pais saíram procurar essa van. E quando o encontraram, o motorista apagou todas as luzes, mas ele teve que parar no sinal vermelho. Então eles anotaram a placa e passaram a placa para a polícia. Quando a polícia foi conferir a placa, o carro estava em nome de Larry Hall. No dia seguinte, dia 30 de maio,
o detetive Neil Pearce avistou a van andando devagar atrás de 2 adolescentes. Ele parou o veículo e conduziu Larry Hall sob custódia para um interrogatório. Ao revistarem a van, eles encontraram faca de caça, uma máscara de esqui, fita adesiva, cordas, cintos e camisinhas. Também tinha fluido de freio e recortes de jornal sobre o desaparecimento de Tricia Reitler e um pôster com o rosto de Tricia Reitler pregado na parte interna da van. Ao ser interrogado, Larry Hall confessou o sequestro e assassinato de Tricia Reitler. Disse que saberia indicar aonde estava o corpo dela. Ele indicou um local, a polícia foi até o local, mas simplesmente não encontrou nada. Então, Larry foi liberado. No dia seguinte, dia 31 de maio, ele voltou a perseguir adolescentes. Então, essas adolescentes correram para a casa de uma delas, chamaram a polícia, os pais conseguiram a placa dessa van, entregaram para a polícia e quando a polícia foi conferir novamente, era Larry Hall perseguindo garotas. Então, a polícia foi até um celeiro onde Larry Hall usava para reformar carros. Lá eles encontraram fitas que poderiam ser usadas para amarrar as vítimas, mas isso não era prova suficiente para prendê-lo. Eles precisavam de provas físicas concretas para poder prender formalmente Larry Hall. Então Larry continuava solto e perseguindo meninas e mulheres, tanto que depois disso aconteceram inúmeras denúncias de perseguição. Tiveram registros no dia 24 de julho e também 22 de outubro de 94. 28 de outubro de 1994, o detetive Jeff Whitmer, do Departamento de Polícia de Du Bois, recebeu um fax do investigador Gary Miller, do Departamento do Xerife do Condado, que estava conectando as tentativas de sequestro em Georgetown com uma van marrom e com um homem chamado Larry Hall. Em 2 de novembro de 94, Jeff Whitmer chegou em um abaixo para entrevistar Larry. Os investigadores do caso de Jessica Roach se juntaram a ele. Larry conversou calmamente com os policiais. Ele era tímido e educado. Negou ter estado em Georgetown, mas então os detetives locais pediram para ele falar sobre os sonhos perturbadores que ele estava tendo. E Larry começou a falar. Descreveu os sonhos como se fossem experiências reais, muito reais, com detalhes que só quem esteve lá poderia saber. Sobre Jessica Roach, ele disse que sonhou que ela estava andando de bicicleta, que parou para conversar, que ela entrou na van e então ele perdeu a consciência. E quando ele acordou, a Jessica estava chorando muito e ele precisou decidir o que fazer com ela. Disse que tirou ela da van, virou ela para uma árvore e colocou 2 cintos no pescoço dela e apertou. Depois desse relato detalhado, ele lembrou os detetives. Mas foi só um sonho, eu jamais faria isso na vida real. A confissão veio depois de 12 horas de interrogatório, sem registro formal em vídeo, o que mais tarde seria contestado pela defesa de Larry. Larry assinou um documento confessando o sequestro de Jessica Roach e Tricia Reitler. No mesmo dia, Larry entrou em contato com o irmão, Gary Hall, que o aconselhou a não falar mais nada. Então Larry parou de falar e nunca mais falou nada. Gary Hall revelou anos depois que Larry havia ligado para o pai deles, o Robert Hall, e pedido para que Robert se livrasse e destruísse todas as caixas que Larry tinha guardado em casa. O pai imediatamente obedeceu o pedido do filho e passou dias queimando as caixas que Larry tinha em casa guardado. E dentro dessas caixas haviam mapas com as localizações exatas de onde estavam os corpos, diários e outros materiais. Eram evidências que poderiam ter resolvido dezenas de casos. Várias evidências foram destruídas por Robert Hall. E eu acho assim um absurdo, eu não costumo dar minha opinião pessoal, mas não tem como nesse caso aqui não se pronunciar. Eu acho um absurdo que nada tenha acontecido tanto com Gary Hall e Robert Hall, porque de certa forma eles foram em parte cúmplices
do Larry. Porque eles tinham informações, Larry confessou algumas coisas para o Gary e o Robert sabia dessas caixas. Ao invés de entregar essas provas para a polícia, ele preferiu fazer o que o filho queria e queimar tudo e acabar com todas as evidências. Eu acredito que eles deveriam ter sido responsabilizados criminalmente por isso. Em 21 de dezembro de 1994, Larry Hall foi formalmente acusado do sequestro de Jessica Roach. Por ter levado ela além da fronteira do estado, o crime foi classificado como tráfico sexual, o que o tornava uma ofensa federal. Em 6 de junho de 1995, foi declarado culpado. Em 18 de agosto de 1995, foi sentenciado à prisão perpétua sem possibilidade de liberdade condicional. Em fevereiro de 1996, o advogado de Larry Hall, Creed Dermond, entrou com um novo pedido de julgamento no Tribunal de Apelações. E o argumento era que, devido a um distúrbio de personalidade que tornava Larry patologicamente ansioso para agradar as pessoas, ele supostamente havia confessado crimes que não havia cometido, e o pedido foi aceito. Em 18 de agosto de 1997, o segundo julgamento de Larry Hall iniciou. Ele foi novamente condenado à prisão perpétua, mas dessa vez o juiz determinou que deveria cumprir a pena numa instituição federal para prisioneiros com questões mentais, para uma avaliação. Larry foi enviado para o MCFP em Springfield, Missouri. E foi exatamente ali que Jim Kinney entrou em cena. Jim Kinney chegou ao MCFP com uma identidade falsa, como um traficante de armas condenado a 40 anos de prisão e um diagnóstico de depressão. O FBI havia treinado Jimmy por semanas, ou ensinado técnicas psicológicas para construir rapport, como fazer perguntas sem parecer um interrogatório e como memorizar detalhes. Mas Larry Hall era diferente de tudo que Jimmy havia imaginado. Jimmy descreveu em seu livro as primeiras tentativas de aproximação. Ele disse: "Fiquei sentado à mesa com ele por pelo menos 15 minutos. Ele nunca disse uma palavra, nunca fez contato visual. Quando terminou, disse apenas 'até mais, James', e saiu. Isso aconteceu no primeiro dia, e no segundo, e no terceiro, e assim por diante." O fato é que Larry Hall não confiava em ninguém. Nunca havia confiado. Dentro da prisão, o Larry havia criado um mundo completamente próprio e ele não deixava ninguém entrar. A aproximação só começou a funcionar quando Jimmy ele foi além das palavras. E eu vou explicar para vocês agora como isso aconteceu. Num incidente que aconteceu dentro da prisão, um prisioneiro partiu para cima de Larry e o Jimmy ele interveio de forma física, protegendo o Larry. O resultado disso foi que Jimmy foi levado para a solitária. E esse ato do Jimmy defender o Larry mudou absolutamente tudo. Quando o Jimmy saiu da solitária dias depois, o Larry procurou ele. Essa atitude do Jimmy acabou criando um vínculo. Ao longo das semanas seguintes, o Jimmy descobriu algo que nem o FBI sabia. Larry entalhava falcões de madeira na marcenaria da prisão. Pequenos passarinhos cuidadosamente feitos à mão. E ele espalhava esses falcões em cima de um mapa improvisado do meio oeste americano. E nesse mapa haviam pontos vermelhos, marcados em Indiana, Illinois e Wisconsin. Quando Jimmy perguntou o que eram, Larry respondeu com calma: "Eles vigiam os mortos, guardam os espíritos das pessoas que estão lá, para ter certeza de que elas estão bem." Na hora, Jimmy entendeu exatamente o que estava acontecendo ali. Cada falcão representava uma vítima, e cada ponto vermelho representava uma localização onde ele havia deixado os corpos. E em cima daquele mapa havia mais de 20 falcões. Jimmy informou a FBI sobre o mapa e ele tentou extrair de Larry a informação, o local exato de onde estava o corpo de Tricia Reitler. Mas Larry não falou absolutamente nada. A virada final veio quando Jimmy mudou a abordagem. Em vez de perguntar sobre os crimes, ele começou a contar histórias próprias inventadas.
Histórias sobre coisas violentas que supostamente ele teria feito. Ele criou um ambiente onde crimes podiam ser debatidos sem julgamento. Então Larry sentia que Jimmy era como ele. E aí isso funcionou. Em 1998, dentro do MCFP Springfield, Larry Hall confessou a Jimmy o assassinato de Jessica Roach e depois o de Tricia Wrightley. Disse que matou Tricia por sufocamento, que havia desmaiado durante o crime, que enterrou o corpo com calma numa floresta. Mas o detalhe que realmente confirmou a autenticidade da confissão foi sobre Jessica Roach. Larry descreveu para Jimmy que a encontrou empurrando a bicicleta numa rua específica em Georgetown. Esse detalhe era crucial. Os pais de Jessica haviam ensinado ela a empurrar a bicicleta naquela rua porque era perigosa demais para pedalar ali. Era uma informação que a família nunca havia divulgado, que nunca havia saído em nenhum jornal, que absolutamente só o assassino poderia saber. Jimmy conseguiu muitas informações e muitos detalhes sobre os crimes, detalhes que só realmente o assassino poderia saber, mas ele não conseguiu a localização dos corpos. Quando Jimmy viu o mapa, os falcões espalhados pelo mapa, os pontos vermelhos, e ele tentou extrair do Larry a informação e a localização exata de onde estavam os corpos, e Larry não falou mais nada, foi onde Jimmy, ele perdeu total a paciência e ele saiu total do personagem que ele tinha construído ali para conviver e conversar com o Larry. Jimmy, nesse momento, ele confrontou o Larry literalmente e diretamente. Jimmy acusou o Larry de ter mentido sobre os crimes, disse que tinha nojo de saber que o Larry tinha feito aquilo com aquelas garotas. Larry, ele teve um colapso emocional e foi enviado para um confinamento durante 2 semanas. E nesse confinamento, então, ele destruiu o mapa, os falcões, tudo. Quando Jimmy aceitou entrar no MCFP para tirar informações de Larry, o combinado inicialmente era de que Jimmy iria ficar somente 5 meses lá dentro. Mas a verdade é que Jimmy ficou lá por 17 meses. E apesar de Jimmy não ter conseguido a localização exata de onde estavam os corpos, ele conseguiu muitas informações que foram cruciais para manter Larry na prisão. As informações que ele obteve foram usadas no segundo julgamento de Larry. O recurso foi rejeitado, a condenação foi mantida e Larry Hall permanece preso pelo resto da vida. Jimmy voltou para Illinois, reencontrou o pai, James Keane, e passou os 5 anos seguintes ao lado dele antes do pai falecer. Descreveu esses anos como os mais importantes de sua vida. Depois, Jim Keane reconstruiu a vida. Entrou no mercado imobiliário e, em 2010, publicou o livro de memórias, Com o Diabo, um herói caído, um assassino em série e um pacto perigoso para a redenção, escrito por Hillel Levin. Em 2022, o livro foi adaptado para a série Blackbird da Apple TV, com Taron Egerton no papel de Jim Keane e Paul Walter Hauser como Larry Hall. Jimmy foi produtor executivo da série. Disse que sua maior conquista ainda é ter impedido um serial killer de continuar matando. Larry Dwayne Hall tem 62 anos, cumpre prisão perpétua, sem possibilidade de liberdade condicional, no Federal Correction Complex em Butner, Carolina do Norte. Ao longo dos anos, continuou confessando crimes e retirando as confissões. Em 11 de outubro de 2009, ligou para Christopher Martin, um autor que estava escrevendo um livro sobre ele, e disse que era inocente, afirmando que o verdadeiro assassino de Jessica Roach era um homem chamado Lester United. Em 26 de maio de 2011, deu entrevista à CNN e disse que havia sequestrado 39 mulheres entre 1980 e 1994, incluindo Larry DePease. Disse que todas eram parecidas, mas que não conseguia lembrar com certeza quais havia machucado. Ele nunca revelou onde estavam enterradas as suas vítimas. Apenas um assassinato foi judicialmente confirmado,
Dezenas de famílias ainda esperam alguma resposta. Bom, esse foi o nosso caso de hoje. Eu quero saber a sua opinião sobre esse caso. É muito importante. Escreve aqui o que você achou. Se você ainda não se inscreveu, aproveita e se inscreve e também já deixa o seu like, que isso ajuda demais o meu trabalho. E a gente se vê no próximo caso.